Olá pessoal, aqui quem está falando é a Larissa. Hoje a gente vai apresentar para vocês um pouquinho sobre o Tangram. Então, o que é o Tangram? O Tangram é um quebra-cabeça chinês composto por 7 peças, 2 triângulos grandes, um triângulo médio, 2 triângulos pequenos, um quadrado e um paralelogramo. Então, basicamente, todo o Tangram vai ser composto por essas 7 peças. E aí, no slide, vocês podem ver um exemplo, que é o que é um Tangram, né? Essa figura aí, que quando juntadas essas 7 peças, formam um quadrado. Então, vou falar também um pouquinho sobre a história do Tangram. O Tangram remonta, dizem que ele foi inventado lá na China durante o século XVI, né? Aparece em livros chineses do século XVII, na verdade, o Tangram já, mas não se sabe exatamente qual é a origem dele, como ele se formou, como ele foi criado. E por isso é que surgem as lendas, né? As lendas sobre o Tangram. Então, uma das lendas diz que o Tangram era um espelho, né? Que, assim, uma das lendas vai falar que era um espelho, que o imperador tinha um espelho, e daí esse espelho se quebrou em 7 pedaços. E com esses 7 pedaços, ele viu, esse rei, esse imperador, viu que dava para montar várias figuras com esses 7 pedaços. Essa é uma das lendas, né? Outra também fala, né? Outras lendas falam que o nome Tangram vem da palavra inglesa Tangan, que significa misturas ou desconhecidos, ou seja, que vai misturando as peças e aí vai formando várias coisas, né? Que você tem lá 7 peças que, na verdade, você não vê muita ligação, mas quando você começa a juntar essas 7 peças, ela vai formando várias figuras. E segundo algumas enciclopédias, diz que com o Tangram a gente pode formar mais de 5.000 figuras. Opa, gente, bom dia. Hoje a gente vai fazer uma atividade prática envolvendo a área de figuras planas. Como vocês já viram antes, na explicação anterior, a história do que é o Tangram, é, a formação dele é com essas figuras geométricas aqui, e a gente pode calcular a área total ou então fazer cálculo de áreas parciais. Para isso, observe que a gente tem triângulos, quadrados, né? E a área de um triângulo ela é equivalente à metade da área de um quadrado. Um retângulo, na verdade. Observe essa altura aqui. Se você pegar esse triângulo aqui e recortar ele na metade e colar ele aqui em cima, ele forma um retângulo. E a área de um retângulo a gente sabe como calcula, né? Faz o produto da base pela altura. Para vocês tomarem, então, a medida da base da altura com a régua que vocês têm, é importante lembrar o que é altura, né? Você não vai medir essa aresta aqui. Vai ser uma reta que passa nesse ponto, que é o vértice, um deles, né? E encosta aqui na base, formando um ângulo reto com a base. Isso é a altura dele. A base vai ser esse pedacinho aqui. Quando você toma um produto dessas duas quantidades e divide por 2, daí você encontra a área de um triângulo. Olá, pessoal. Eu me chamo Natália e agora que já fui apresentado o que é o Tangram, a história do Tangram e a área de triângulos, agora a gente vai ver como é que a gente pode manipular o Tangram. Vocês viram que o Tangram, ele é um quebra-cabeça. Então isso permite que a gente possa montar várias coisas com ele. E o legal do Tangram é que como ele é formado por várias figuras, então a gente tem muitas possibilidades de figuras que a gente pode montar com ele, dependendo da posição dessas figuras geométricas e também da criatividade da pessoa que está manipulando esse quebra-cabeça. Como vocês podem ver aí, a gente tem alguns exemplos de figuras que a gente pode fazer com o Tangram. A gente tem um avião, um gato,
um pato, uma pessoa e uma pessoa montada num cavalo. Então aí a gente percebe que mesmo o Tangram possuindo poucas figuras, a variedade dessas figuras faz com que a gente tenha muitas possibilidades e aí, usando a nossa criatividade, a nossa imaginação, a gente tem esse poder de fazer várias coisas com esse quebra-cabeça.